E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu pretendo fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque é um vídeo que vai depender muito da ajuda posterior de vocês. Eu gostaria que vocês contribuíssem muito com esse vídeo depois nos comentários. Sabe por quê? Porque hoje eu vou fazer um vídeo especulativo sobre iniciando a natação em condições adversas. Quer dizer, começar a nadar, você vai começar a ter aula, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, em condições adversas. O que eu chamo de condições adversas? Eu chamo aprender a nadar em piscina funda, piscina que não dá pé, começar em piscina funda. E depois em águas abertas. Em águas abertas, dá para fazer isso? Dá para começar a nadar em piscina funda? Começar? Eu queria fazer algumas considerações e depois eu queria que vocês contribuíssem, se vocês conhecem casos, se vocês sabem de alguma história, se vocês passaram por alguma coisa dessa e tal, eu queria que vocês contribuíssem, porque infelizmente, desde que eu comecei, isso já faz algum tempo, eu comecei já dando aula em piscina que tem parte rasa. Comecei em piscina e piscina que tem parte rasa. Na minha época, as piscinas já eram relativamente comuns e tinha parte rasa, mas há relatos de muitos anos, né, década de 40, 50, 60, as piscinas no Brasil eram muito raras, eram muito poucas, e muita gente iniciou-se em águas abertas, em condições adversas, assim, né? Então vamos falar um pouquinho disso, depois depois eu vou deixar aqui aberto o vídeo para especulações. Primeiro vamos falar sobre iniciação em piscina funda, iniciar em piscina funda. Por exemplo, um tanque de salto, né? Uma piscina que ela inteirinha tem 2 metros, 2,5 metros de profundidade. Ela não dá pé com essa profundidade. Dá para aprender a nadar? Dá. Dá porque há inúmeros relatos e relatos bem confiáveis de gente que aprendeu a nadar nessas condições. De forma mais ou menos organizada, com mais ou menos orientação, com pessoas que tinham mais ou menos conhecimentos pedagógicos, mas muita gente aprendeu a nadar. Aí eu fiz um exercício e eu fiz o seguinte, eu peguei lá aqui na apostila do nosso curso de natação aqui da USP, eu peguei os principais itens do nível 1. Eu vou deixar isso tudo aqui nas informações do vídeo, viu, gente? Então, os principais itens que a gente trabalha aqui no nível 1 são entradas e deslocamentos na vertical, andando pela piscina na parte rasa, controle respiratório, flutuação, deslizamentos, agilidade e percepção corporal, propulsão, mergulho e adaptação ao fundo. Eu já comentei com vocês que aqui nós fazemos adaptação ao fundo das crianças no nível 1. E a grande maioria das crianças aprende a ir no fundo sem ter aprendido ainda os nados. Parte técnica dos nados, crawl, costas, peito, boro, essa coisa toda. Mas já estão relativamente adaptados. Toda a parte de adaptação, ambientação, controle respiratório, essa coisa toda, flutuação, é dada na parte rasa, que é o que se faz por aí, é o tradicional. Eu estou chamando aqui de nível 1 tradicional, é o que a gente faz. Então, eu peguei esses principais itens e eu fiz o seguinte exercício. E se eu fosse convidado para planejar um curso de natação para crianças dado em piscina funda? O que eu faria? Então eu pus aqui também, que é o nível 1 iniciando no fundo. Então eu fiz uma adaptação, eu fiz uma relocação, um reordenamento desses itens que eu falei aqui. Então eu começaria colocando as crianças na piscina no fundo. Nesse caso, a piscina precisaria ter um quebra-ondas acessível, ou uma barra, ou uma borda no nível da água, uma borda que fosse acessível. Não pode ficar aquela borda muito alta, né? Tem que ser uma piscina que tenha pelo menos esse favorecimento. Já é funda, tem que ter esse favorecimento. E eu fiz um reordenamento, e o reordenamento ficou assim, eu colocaria as crianças, o nível 1 seria da mesma forma aquisição e desenvolvimento das habilidades básicas, só que eu começaria com controle respiratório, primeiro afundando, pega o ar, solta pelo nariz e tal, adaptação, abertura dos olhos, flutuação, depois eu faria uma parte de deslizamentos e sustentação.
Logo eu começaria, solta um pouquinho, faz uma sustentação natural, tipo cachorrinho, ou faz uma flutuação de decúbito ventral, depois uma flutuação de decúbito dorsal. Eu faria um trabalho de deslizamentos com sustentação na parte funda sem apoio externo. Faria uma parte dessa. Depois, agilidade e percepção corporal, propulsão e mergulho. Seguiria. Quer dizer, se eu tivesse que planejar um curso desse, eu faria dessa forma. Apenas um reordenamento desses conteúdos. E pela minha experiência dá, porque as crianças aqui no nosso curso vão para a parte funda. Apenas elas têm esse background. Elas talvez demorassem um pouco mais pelo aspecto emocional. Algumas crianças iriam ter medo. A gente acha que é só adulto que tem assim medão da parte funda da piscina, né, gente? Não é não, viu? Tem crianças que têm esse medão também. Herdado dos pais ou naturalmente por ter visto alguém se afogar, qualquer coisa assim. Tem criança que tem medão também. Então é claro que a condição psicológica aí é muito adversa. Quando eu falo de iniciando em condições adversas, é basicamente psicologicamente adversa, né? Então é claro que tudo isso iria ter um ritmo de aprendizado diferente, provavelmente mais lento, né? Mas dá para você estabelecer esse tipo de coisa. Eu faria dessa forma e vou deixar aqui linkado. Vocês conhecem alguém que passou por isso? Tá bom. Agora vamos fazer outras especulações. E em águas abertas? Dá para aprender a nadar? Em águas abertas? Águas abertas, via de regra, não dão pé também. Então eu estou complicando aqui. Não é só uma piscina funda, são águas abertas. Dá para aprender a nadar? Depende. Precisam ser águas relativamente calmas. Para mim, um divisor de águas aí seria a tranquilidade da água. Você precisaria ter águas calmas. Então eu estou falando de enseadas marítimas ou fluviais, aquela água bem calminha. Eu estou falando de lagos e estou falando de açudes. Portanto, águas paradas, águas relativamente paradas. Se as águas forem assim, eu acho que dá. Eu acho que dá. Você precisaria ter como apoio um pier com algumas adaptações, com uma barra para as pessoas segurarem, para os alunos segurarem, uma barra, alguma coisa assim, ou uma espécie de coxo, como eram feitos antigamente, coxos flutuantes, que delimitavam uma área dessas águas tranquilas, para que o pessoal aprendesse a nadar. Existem fotos do rio Tietê, quem é aqui de São Paulo, existem fotos do rio Tietê, fotos antigas, quando o rio Tietê era bem limpinho, haviam regatas, haviam corridas de barco e havia natação lá, né? Inclusive aulas de aprendizado, as pessoas aprendiam, tinham esses coxos flutuantes e as pessoas aprendiam a nadar. Se você tiver essas condições, não tem problema nenhum. Você segue esse mesmo esquema que eu falei aqui, como se fosse apenas uma piscina funda. Você pode seguir essa mesma metodologia que eu esbocei aqui para a piscina funda, você poderia seguir em águas abertas calmas. Só tem 3 variáveis que você tem que controlar. 3 variáveis. Primeiro, a temperatura da água, depois a turbidez, e depois eventuais obstáculos submersos, troncos, pedras, essa coisa assim. Você precisaria monitorar essas 3 coisas. Que são 3 coisas, 3 dificuldades que não existem em piscina, né? Piscina, a temperatura é controlada, a turbidez é super controlada, a água é sempre bem transparentezinha e não tem objetos submersos. Então, esses 3 componentes podem ocorrer em águas abertas, mesmo tranquilas, que você tem que controlar. Então você tem que entrar antes, fazer um reconhecimento. Você, professor, teria que entrar antes, fazer um reconhecimento, ver se está tudo bem, se não tem nenhum problema. E de dia para dia ver a turbidez e a temperatura, né? Muito fria a água muito gelada, pode favorecer o aparecimento de câimbras e alguma criança se assustar com uma cãibra muito violenta, assim, por conta da temperatura. Então você teria que suspender, sei lá, no caso, aulas nesse dia. Então essas 3 variáveis você teria que controlar
dando aula em águas abertas calmas. E águas abertas agitadas? Agitadas, o que eu estou chamando? Eu estou chamando de mar, o mar com as ondas, o rio, os rios assim agitados, com ondas agitadas, né? Águas agitadas. Eu diria que aí é impossível, é praticamente impossível, né? Essa agitação da água, ela inviabiliza o trabalho, ela inviabiliza. Eu não vejo condições de fazer esse tipo de coisa. Eu não sei se existem cursos por aí, se eu estou magoando alguém, mas olha, eu acho que não tem condições. Essas condições superficiais, sendo adversas, já sendo águas abertas, elas sendo adversas, elas vão comprometer muito trabalho, muito trabalho. Vai ficar uma coisa que não vai render, não vai render. Basicamente é por conta de correntezas e ondas. Eu acho que não dá. Aí aquela história que eu falei, que a pessoa tem que ter alguma capacidade de investimento e investir num curso onde tem uma piscina que você possa vencer pelo menos essa fase inicial do domínio das habilidades básicas. Eu já comentei isso em outros vídeos também, né? Porque essas duas variáveis, essa dinâmica das ondas e tal, e a turbidez que geralmente acompanha essas águas agitadas. Rios com águas agitadas são marrons, você não enxerga nada lá embaixo. O mar, quando ele está agitado, depois de uma chuva forte, quem frequenta a praia como eu aí, o mar depois de uma chuva forte, você não enxerga nada. Você pode pôr óculos, pode pôr máscara, pode pôr o que for, você não enxerga nada. É muito ruim isso, é muito adverso, é muito adverso. Além da dinâmica das águas em si, o indivíduo ainda está dominando a adaptação dos órgãos sensoriais, dominando aquela parte de respiração e aquela agitação toda, aí eu acho que não dá. E o que vocês acham? Né? Estou aí pedindo para que vocês coloquem aqui as experiências. Vocês já ouviram falar disso? Conhecem alguém? Já passaram por essa experiência? Vocês aí que são adultos, um pouco mais velhos, já passaram por essa experiência? Eu nunca passei. Mas a minha opinião é mais ou menos essa aqui. O que vocês acham? Deixem aqui a sua opinião, né? Além dos comentários do vídeo em si, deixem aqui a sua experiência, o seu testemunho, né? Se vocês passaram por alguma experiência assim. Inscrevam-se no nosso canal, ativem o sininho, né? Inscrição, sininho, né? Fazer toda aquela rotina. E continuem mandando suas sugestões, as suas ideias para a gente fazer vídeo, que a gente está aqui para isso mesmo, para falar sobre natação e explorar todos os seus aspectos. Tá bom? Tchau!